Então, galera, aproveitando o gancho do outro vídeo, entendeu? Quem não assistiu, assista o outro vídeo, entendeu? Assista mesmo, clica lá e dá like também, se inscreva no canal. Então, galera, continuando aquele vídeo do jejum intermitente, e vai falar um pouco sobre também macro, micro, mas isso aí a gente vai aproveitando os ganchos e a gente vai explicando certinho pra vocês como é que a gente vai fazer. Então, o jejum intermitente, ele não é nenhuma novidade. O primeiro estudo foi em 1913, de um médico. Naquela época você não conseguia ter um controle muito certo da taxa glicêmica dos pacientes. E como havia muitas pessoas com diabetes, o que ele fez? Ele pensou no jejum intermitente uma forma para ter esse controle. Então, o que ele fazia? O paciente ia, comia. Esse paciente comia, tinha que tomar insulina. Ele tomava insulina, sentia fome, ia comer de novo, tomava insulina, sentia fome, ia comer de novo. E esse paciente ia ganhando uma quantidade de sobrepeso muito alta. Então o que ele pensou? Peraí, eu vou fazer um jejum intermitente aqui com esse paciente, onde ele vai comer uma quantidade em tal hora, depois de tantas horas ele vai comer de novo, para dar aquele tempo do corpo entender esse jejum e não pegar essa quantidade calórica da ingestão e transformar simplesmente em gordura. E aí o que a gente vê? A galera pega e fica, por exemplo, 18 horas sem comer, 16 horas sem comer, só que não tem um acompanhamento certo. Lembrando sempre que normalmente quem faz esse tipo de dieta toma como referência pessoas que estão aí na rede social, por exemplo, que vivem da prática de atividade física, que tem um acompanhamento endócrino, nutricional, médico, todo mês vive disso. Então assim, o jejum intermitente é interessante? Mas em casos, por exemplo, quando uma pessoa tem alguma patologia como a diabetes, por exemplo, você pode enquadrar o jejum intermitente para equilibrar os níveis ali de glicemia desse paciente. Então, e aí, agora no caso do jejum intermitente para o praticante de atividade física, você vê a galera tomando como referência pessoas que vivem para praticar a musculação, que competem, que tem um nível assim muito alto. É totalmente diferente você pegar um cara que tem uma quantidade muito baixa de massa gorda, um percentual de massa magra altíssima, com uma pessoa que está começando a praticar atividade física, ou que pratica tem um tempo, mas que por questões, por exemplo, fisiológicas mesmo, ela não consegue, ele está adequando a dieta e tendo o resultado que ela espera, então ela pensa, pô, eu vou ficar um tempo sem comer. Então, peraí, eu vou ficar sem comer, eu vou queimar. Só que se você restringe por um longo período do seu corpo de nutrientes, quando ele vai ter aquela ingestão novamente, é como se o organismo pensasse assim, se estava faltando, eu estou ingerindo agora, eu vou guardar. Então você faz um jejum intermitente de 16 horas, 18, 15, o seu corpo vai ficar dependente, então ele vai ficar pedindo cada vez mais, e quando você vai ter essa ingestão, você ao invés de perder, você vai estar ganhando gordura, que é o que qualquer pessoa não quer. Então, o que seria interessante do jejum intermitente? Você faz o jejum por um período muito curto, durante, por exemplo, uma semana, 2 semanas, e aí você vai enquadrando, adequando horários e certos tipos, as proporções das refeições para o atleta ou para o paciente, para que ele tenha uma resposta e que ele tenha, por exemplo, a queima da gordura, porque o corpo não vai pensar que está faltando. O corpo vai reagir, vai dar uma resposta de que ele está tendo aquele nutriente, que ele pode gastar aquele nutriente que ele tem. Tá bom? Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte, o atleta está em jejum intermitente, né? Beleza. Ele está nas suas 14 horas. Mas beleza, chocou no horário de treino dele, ele tem que mandar o treino naquela hora. Infelizmente, não tem como mandar o treino depois daquilo ali. Aí o que o atleta faz? Ele come, como é que é? Ele sai desse jejum intermitente, ele quebra esse jejum ou ele vai pro treino lá do jeito que ele tá lá, morrendo de fome lá? E outro, entendeu? Seria mais interessante ele fazer a refeição líquida ou sólida? Então, se acontecer de chocar, o interessante seria enquadrar o jejum para que ele não chocasse com um treino. E se acontecer de chocar, você tem que fazer uma refeição, mesmo que seja numa proporção pequena, mas você tem que fazer, porque senão o seu corpo vai acabar tendo a perda de massa magra durante o treino. Você vai consequentemente zerar o seu estoque de glicogênio,
Só que aí você vai ter também a perda de massa magra, que não é interessante. O catabolismo, né? Isso, o catabolismo. E aí a refeição é sempre o alimento mesmo. Nunca você deve substituir o alimento por suplemento e falar: ah, eu ia comer um pouco de frango com um arroz, tomei um whey aqui e um mal. Um hipercalórico, por exemplo, também. Você nunca pode substituir um alimento, uma comida de verdade, por um suplemento alimentar. O suplemento, ele é um suplemento da alimentação, nunca é alimentação. Sim. Puxando agora um pouco do suplemento, o suplemento, ele, por esse nome, ele serve justamente para sinalizar para o nosso organismo as funções. Por exemplo, você vai praticar atividade física, a musculação no caso, é interessante você tomar o whey antes, por exemplo, meia hora antes. Por quê? O whey, ele vai ter a função de sinalizar para o seu corpo que você vai entrar em degradação muscular. E aí, quando você termina a atividade física e entra com a dieta, o seu corpo vai usar aquela sinalização para que possa ocorrer a síntese, justamente. Entendeu? Sim. Fugindo um pouco assim da questão, ainda falando um pouco do jejum intermitente, mas eu queria saber as diferenças da questão do arroz branco e do arroz integral. Para que serve? Se o arroz integral é usado só na manutenção do off? Como é que funciona isso tudo? Então, como o arroz branco, ele não tem a casca do arroz e ele eleva mais o índice glicêmico, você usa ele para que possa ter ali um ganho de massa corporal. Você vai ter ganho de massa magra? Vai, mas você vai ter o ganho de massa gorda também, justamente por alterar esses níveis, porque ele vai fazer com que tenha picos na glicose. Então, com esses picos você vai ter o peso e aí depois você faz a manutenção para manter a quantidade de massa magra que você ganhou e a eliminação da gordura corporal. O arroz integral, como ele tem mais fibras, ele vai demorar mais a digestão e ele vai manter ali a glicose num padrão contínuo, não vai ter elevação no pico da glicemia. Sim, como pré-treino você indicaria o quê? O cara quer fazer um treino assim épico. Você indica qual o melhor carboidrato que você indica? Assim? Cara, depende da dieta, mas se for para falar assim, por exemplo, a aveia é um alimento que tem um nutriente chamado pectina, e a pectina ela é interessante porque ela tem interação mitocondrial, e mitocôndria ela é responsável pela queima de ácido graxo, vocês sabem, né? Sim. Então assim, é interessante você ter uma dieta onde você vai ter sempre uma multiplicação dessas mitocôndrias do nosso organismo. Então, por exemplo, a aveia é um carboidrato, é uma fonte de fibras e ainda vai auxiliar na queima de gordura. Então você pode enquadrar a aveia com uma fruta, aí você pode comer, por exemplo, antes de treinar, dependendo da dieta, 2, 3 ovos fritos, depende da quantidade, mas você pode comer o ovo frito com alguma fruta, com aveia, e aí você pode tomar também um suplemento para sinalizar que você vai entrar ali no estado de degradação de massa magra, para que ele possa ter a síntese depois da atividade física com uma outra refeição. O que você acha também da parte de amendoim como um pré-treino? É interessante também porque é uma fonte de gordura boa e é uma fonte de energia rápida, né? Então você pode estar usando ele também para comer com a tapioca, você pode comer com abacate batido. Sim. Quanto tempo antes você indica assim? Olha, é interessante você fazer uma refeição antes do treino, cerca de 40 minutos, 1 hora, que vai dar tempo de formar o estoque de glicogênio para você usar ele na atividade física. E a questão do carboidrato fora, a galera tá querendo fazer uma redução, por exemplo. Você vai ingerir até às 6 horas da tarde, ou não tem essa, você precisar comer, sei lá, 8 da noite, você... É o lance de, como é que é? Eu como só até 6 horas da tarde de carboidrato. Cara, então, o carboidrato não é esse vilão todo que a galera pensa, entendeu? Tudo depende do equilíbrio. Se você está com uma dieta equilibrada ali nos valores de proteína, carboidrato, gordura, e não só isso, vitamina e mineral também que são essenciais, aí você vê a galera cortando carboidrato, cortando um bando de alimento que é essencial ali para a manutenção do nosso corpo, e aí vai consequentemente melhorar o desempenho na atividade física. Então assim, esse lance de comer carboidrato até 6 da tarde, eu particularmente não indico, porque tudo vai depender de uma quantidade que você comeu durante o dia. Então se você tiver uma dieta equilibrada, esses valores de carboidrato, se você comer ali 8, 9 da noite, não vão interferir nos seus resultados. Vai ser até anabólico, né? Isso, exatamente. Porque você precisa do carboidrato para fazer a síntese proteica. Você precisa também, claro. Sim, legal. Alguma outra pergunta aí? Então, outra pergunta, quais alimentos assim, porque tem uma galera que é viciada em doce, entendeu? Que não consegue largar isso de maneira nenhuma. Mas assim,
tem alimentos que podem reduzir dar uma saciedade em relação à vontade de comer doce. Quais alimentos que podem substituir essa vontade? Então, quando você pega um paciente ali, normalmente é um não praticante de atividade física que vai começar a fazer uma dieta para a vida, e aí normalmente é muito comum um paciente falar: eu sou viciado em doce, antes de dormir eu tenho que comer um chocolate, alguma coisa assim. Aí você pode estar indicando, por exemplo, algumas frutas que vão auxiliar nessa saciedade. Por exemplo, a banana é um alimento que ela diminui a saciedade de doce. Então, assim, você pode estar indicando uma banana com mel, por exemplo, que tem um índice glicêmico não elevado. Aí a pessoa, só dela sentir aquele doce, e com o tempo também ela se adaptando, ela vai se adequando e essa vontade vai diminuindo. Aí, em casos mais específicos, você pode estar suplementando, por exemplo, picolinato de cromo para diminuir essa vontade. Picolinato de cromo, isso entendeu? Verdade. Aí você pode estar usando isso aí também. Existe um efeito colateral no picolinato ou qualquer um pode usar? Ou como é que funciona esse negócio? Porque tem uma galera que está perguntando até para mim em relação a isso e eu estou meio perdido nessa... Então, você tem que tentar sempre não fazer... Por exemplo, você conversa com seu paciente, fala: ó, você vai fazer isso daqui, o paciente ele tenta. Se ele não consegue, você vai usar alguns suplementos para poder auxiliar ali. Agora, eu nunca cheguei a ler nenhum artigo relacionando o uso de picolinato com alteração neurológica para a vontade de comer doce. Eu nunca vi. Você já viram? Não, então eu acredito que não tem nenhum problema. Sim. Então, beleza. Só para deixar claro para a galera que não existe, igual você estava falando dos carboidratos, não existe um vilão, né? Depende sempre da dieta que você está fazendo, da estratégia que você quer levar. Exatamente. E para quem é atleta, é sempre bom ter um acompanhamento de fora, porque você às vezes peca na preparação por não ter o auxílio certo. Então, uma pergunta da galera muito que quer saber demais é sobre a Coca Zero. O que você acha da Coca Zero? Então, você vê bastante a galera usando a Coca Zero quando começa a fazer dieta para perder peso e tudo mais. Só que assim, a Coca-Cola, ela tem diversos ingredientes e diversos aditivos químicos que, cara, só fazem mal e agredem o seu estômago, o seu intestino, que vão alterar ali a absorção de alguns nutrientes. Então, o fato dela ser zero não quer dizer que ela faça bem para a saúde. Ela só vai diminuir a sua culpa psicológica do açúcar da Coca. Claro. Mas é algo assim, você não Coca Zero na dieta, não dá certo. Nem na questão da preparação muito longa, porque, por exemplo, a galera faz a utilização da Coca Zero porque faz dieta por um longo período. Se você faz dieta por um ano, você é restrito a muita coisa. Então, assim, a Coca Zero é aquela estratégia para você poder sentir um gosto, aquela coisa. Isso não seria interessante? Não, exatamente assim. Uma coisa é você, por exemplo, você vai fazer uma dieta e você faz um programa de 6 meses, por exemplo. Você fez ele 6 meses seguindo restrito, e aí você fala: pô, hoje eu tô afim de tomar uma Coca. Isso, óbvio, para pessoas que são praticantes de atividade física, não atletas. Você pode tomar, óbvio, mas assim, você todos os dias, ou 2, 3 vezes toda semana, isso isso é fora, assim, então, galera, vai te fazer mal. Então, galera, lembrando, Coca Zero é para atleta, entendeu? Não, para atleta não, pô. Não, tipo, atleta é uma estratégia, pô, entendeu? É uma estratégia que enquadra ali quando o cara fica longos meses sem ter uma ingestão para ele sentir alguma coisa. E é se ele quiser. Não é assim: o cara tá há tanto tempo, peraí que eu vou colocar a Coca na dieta dele. Não é um alimento que você vai colocar na dieta. Você coloca só se o paciente quiser. É um lixo, né, digamos assim. Isso, é um lixo. E aí você adiciona para o paciente ter essa ingestão depois que ele ficou tantos meses sem nem sentir o sabor. Aí, se ele quiser, você pode colocar uma para ele só sentir e matar aquela vontade. Claro, porque também tem aquele fato dela não ter açúcar, né? Então já é um fator até positivo em relação a isso. Não vai ter elevação de glicose, mas com relação a outras coisas, ela continua agredindo o organismo do mesmo jeito. Beleza? Beleza. Resumindo, Coca-Cola é uma merda. Coca-Cola é uma merda. Então, galera, valeu por assistir nosso vídeo, entendeu? Siga lá, se inscreva no canal, dê o like, entendeu? @Alisson Teles. @Lucas _Ayrton _Aguiar. Siga nosso mestre aqui, nutricionista, entendeu? Que isso?
Eu sou o Rascono lá no Instagram, pode seguir, qualquer coisa é só mandar mensagem. Se Valeu. inscrevam no canal, galera. Valeu por ter Valeu. assistido, viu? Falou! Pô, tiraram o bigode.